Bora desatar nó? Se você se sente culpada por procrastinar, presta atenção. Eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Isso não é preguiça. Você não é desorganizada. Você não é fraca e, principalmente, você não está se sabotando. Vou repetir. Você não está se sabotando. Ah, eu sei que você já ouviu falar muito sobre autossabotagem, mas eu vou te provocar. Vem comigo. Você acha que você acorda todo dia desejando que você tenha o seu pior dia? Lógico que não, ninguém faz isso. Muito pelo contrário, a gente acorda com o desejo que seja um dia bom, pelo menos um dia bom, quiçá um dia maravilhoso. Então, essa história de autossabotagem, eu te convido a revisar. Será mesmo uma verdade? Não, não é uma verdade. O que chamamos de autossabotagem, na verdade, nada mais é do que uma autodefesa disfuncional. A procrastinação não é autossabotagem. É o seu corpo te defendendo de algo que você ainda não sabe, mas pode saber. O que está acontecendo nesse momento é que você começa a acionar o mecanismo de evitação inconsciente. Ai, Laura, não entendi nada. Calma, calma. E veja bem, eu adoro esse momento que gera um certo estado de confusão. Porque quando a gente fica assim, uau, não estou entendendo, é o momento em que a gente está dando uma chacoalhada nas nossas verdades e está colocando algumas delas em dúvida, em questionamento. Isso é o desenvolvimento da visão crítica, porque assim, a gente aprende. A sociedade vai nos ensinando um monte de coisas e vai nos condicionando a determinadas crenças e muitas delas não nos ajudam muito, não é não? Mais atrapalha do que ajuda. Então, quando você percebe aqui na nossa conversa que, ai, Laura, não estou entendendo, está confuso? Esse é o momento da virada. Você está se permitindo dar uma chacoalhada naquilo que para você, até um minuto atrás, parecia ser uma certeza, e você está começando a colocar em questão, a duvidar. Eu adoro essa parte. Bora duvidar das coisas? Não para jogar fora aquilo que importa, mas para selecionar o que importa e separar aquilo que não importa, aquilo que não nos ajuda, aquilo que nos embota e jogar fora. Então, bora continuar nossa conversa? Veja bem, a procrastinação é um sintoma. Não é falta de caráter, não é falta de vergonha na cara, não é preguiça, não é nada disso. Apaga, deleta tudo. Procrastinação é um sintoma da sua criança interior. Já ouviu falar sobre isso? Uma dimensão dentro de nós que já passou por muitas experiências e sabe o que é perigo. Então, quando alguma coisa acontece na sua vida atual que remete a uma experiência anterior, lá de trás, que te gerou medo de uma forma inconsciente, a nossa criança interior, que sabe o que é viver uma experiência vulnerável de insegurança, ela sabe o que é isso, ela puxa o freio e entra em ação esse mecanismo de procrastinação. Percebe que não tem nada a ver com falta de vontade ou falta de vergonha, falta de caráter, nada disso. É uma dinâmica interna, inconsciente, de proteção. E que bom que isso existe. Por quê? Porque para lidar com isso, não dá para ir na marra, não dá para ir com o pé na porta, não dá para ir na forçação de barra, porque a gente está falando de uma experiência de medo. E diante do medo, a gente não sai de peito aberto. Precisamos construir um outro caminho de atravessamento, com muita generosidade, com muita amorosidade. Por quê? Porque se for na forçação de barra, como em geral se busca, né, de tem que enfrentar, tem que sair da procrastinação, tem que ir lá e fazer, na forçação de barra, o que acontece? Essa criança vai acionar
mais radicalmente esse sintoma da procrastinação e vai gerar mais culpa, mais cansaço, mais exaustão. Então, é um ciclo que se retroalimenta, que, vamos combinar, não resolve nada. Não muda o padrão, muito pelo contrário, vai reafirmando. E por isso, o perigo de associar a toda essa dinâmica de autossabotagem. Faz sentido para você? Porque, no final das contas, o que a sua criança interior está querendo com você ou para você? Ela não quer te ver mal. Muito pelo contrário, ela quer te ver segura. E ela vai fazer qualquer coisa para garantir essa segurança, porque ela sabe exatamente o que é não se sentir segura. Pare e pense um minutinho. Quantas e quantas experiências lá de trás, na sua história, você se sentiu insegura, você desejou que surgisse alguém para te proteger, para te apoiar, para te acolher. Quantas e quantas vezes você viveu experiências lá atrás onde você se sentiu sozinha, abandonada? E isso criou uma ferida na sua história. E você sabe muito bem, muitas vezes não de forma consciente, mas inconscientemente, quase como nas nossas células, é uma memória inconsciente muito potente. E ela tem valor na medida em que, quando acionada, ela está tentando nos proteger de viver uma outra situação de extremo desconforto. Essa criança quer nos ajudar. Só que assim, ela não é a melhor forma de atravessamento, mas é o que é possível, inconscientemente. Então a gente precisa o quê? Primeiro passo, trazer essa história para a nossa superfície consciente, tomar consciência disso. Porque quando a gente percebe, compreende, entende, criamos condições para mudar o rumo da história. Porque também, vamos combinar que viver no estado de procrastinação não é adequado, não é razoável, e isso também vai impactar o desenvolvimento, o seu desenvolvimento, a sua expansão, seja da consciência, ou seja para realização daquilo que é importante para você. Procrastinação é paralisação. E a vida é pulsação, é movimento. E é nessa direção que precisamos caminhar. Então, ficou entendido a relação da procrastinação como autodefesa? Então, agora que a gente já sabe, podemos ir para o próximo passo, que é, o que faz com tudo isso, Laura? Entendi. Ok, tá bom. Mas o que eu faço? Como é que eu saio dessa? Tem saída. Lógico que tem saída. Puxa esse fio. Estamos diante de uma criança com medo de viver uma situação desconfortável, perigosa, arriscada. E ela não sabe exatamente o que está acontecendo. Ela só envia um sinal que gera a procrastinação, a paralisação, a contenção, para tudo. Estou com medo. O que a gente faz para lidar com uma criança que nos apresente esse tipo de manifestação? A gente senta e conversa. É assim que a gente cuida de qualquer criança. E isso inclui o cuidado da nossa criança interior também. Então, a primeira coisa para sair dessa situação é chamar essa criança para conversa e investigar. De que medo se trata? Medo de quê? Se essa ação acontecer, se não houver procrastinação, se eu seguir agindo nessa direção, qual é o medo que você tem, criança interior? E aí a gente vai sensivelmente escutando e percebendo a experiência dessa criança e os medos que ela tem, e a gente precisa escutar de uma forma muito acolhedora e generosa, sem julgamento. Por quê?
em geral, é um medo imaginário, mas é medo. Então, a primeira coisa é escutar essa criança e perceber de que medo se trata. Porque, por exemplo, pode ser medo de sucesso. Ah, Laura, quem tem medo de sucesso? Sucesso é coisa boa. Pois é, só que sempre tem uma sombra envolvida numa luz, ok? Então pensa comigo. Medo do sucesso. Que medo seria? O medo de ser criticada, o medo de ser julgada, o medo de se expor, o medo de se sentir sobrecarregada, porque sucesso traz isso tudo embutido. Não é só uma experiência gostosinha, é uma experiência ameaçadora também. Então, quem disse que a gente, e isso inclui a nossa criança interior, não sentimos medo do sucesso? Mas também pode ser medo do fracasso, porque nesse caso, procrastinar para evitar o fracasso pode estar nos protegendo de reafirmar aquela crença que no final das contas não te disse: eu não era suficiente mesmo, eu não sou boa mesmo, eu não valho nada mesmo. E aí vem o medo de reafirmar essas crenças diante de uma suposta experiência de fracasso. Então, o que faz? É melhor procrastinar, é melhor puxar o freio, é melhor paralisar, porque aí eu não me coloco em risco de viver essa experiência extremamente desconfortável. Percebe? E a procrastinação, ela está com uma visão disfuncional de perigos futuros e aí puxa o freio. Por quê? Porque vindo de uma criança, no mínimo, ela imagina que ela não vai conseguir atravessar o medo, não vai conseguir lidar com o medo. Mas ela é uma criança, realmente. Criança não tem o ferramental psíquico para atravessar experiências de extremo desconforto. Mas quantos anos você tem? Você é uma adulta, você consegue fazer isso. Então, ok. Primeira coisa, escutamos a criança. E vamos ao segundo passo? Vamos seguir usando a mesma estratégia. Escuta uma criança, ela te conta o medo que ela tem, e aí você faz o quê? Exatamente isso, você já sabe, porque em algum momento da sua vida você teve um trato com uma criança, você ajudou uma criança a atravessar o medo que ela sentiu naquele momento. E o que você fez por uma criança, você vai fazer pela sua criança também. Escutou, ela te contou, e aí você vai propor. Vamos fazer o seguinte? Não precisamos sair do estado de procrastinação para a total realização. Não, porque isso está gerando muito medo. Então a gente vai fazer o seguinte: nós vamos sair da procrastinação e vamos ali e realizar um pequeno fragmento e se observar. Como é que você fica depois que você realiza um pequeno fragmento? Deu tudo certo? Ficou bem? Olha como é possível realizar. Você não está sozinha. Você agora está apoiada. Você agora está consciente. Então, esse primeiro pequeno passo, esse pequeno fragmento da realização, te promove e promove a sua criança interior a sensação de segurança. E é tudo que ela precisa. E na medida em que ela se experimenta naquele olhar e naquela sensação de segurança, aí ela consegue dissolver aquela ideia, aquele medo. Por quê? Porque o medo está lá atrás. E aqui, na atualidade, quantos anos você tem? Exatamente, você já não é mais uma criança. Você é uma adulta e você criou condições, se desenvolveu para lidar com as situações que te colocam numa condição vulnerável. E aí você experimentou aquela primeira sensação, se sentiu segura e segue para mais um pedaço. E nesse caminho das coisas, o que a gente derrubou? Aquela ideia de que era autossabotagem, bobagem, a compreensão de que procrastinação é sintoma, beleza, e a ideia de que
para lidar com a procrastinação não é forçando a barra, é acolhendo, compreendendo e propondo um passo de cada vez. Faz sentido para você? E o mais legal disso tudo, olha que insight incrível que a gente pode tirar de toda essa nossa conversa. O que você chama de autossabotagem nada mais é do que o seu primeiro obstáculo para a sua jornada de desenvolvimento e expansão da consciência. É o seu mapa que vai te sinalizar o que precisa ser curado. Se você quer parar de adiar a sua vida e destravar a ação, a atitude, o movimento, a comunidade Fios de Si é o lugar onde você precisa estar. O link você encontra na descrição do vídeo. E vem com a gente para você aprender a renegociar com a procrastinação. Não se culpe, acolha o seu medo e dê o primeiro passo para compreendê-lo e dissolvê-lo. Eu te espero no próximo bordado.